Olá amigos, tudo bem? Muito boa noite. Hoje é dia 10/12 de 2019. Nós vamos começar essa live aqui, batendo papo. Boa noite, Graça Albuquerque, tudo bem? Boa noite, Osalina. Ô Elsa, tudo bom? Tava sumida, desaparecida. Pra onde você tava andando? Tenham todos uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vou falar um pouquinho de política. Hoje eu vou falar mais de política, né? Ontem eu falei um pouquinho sobre Bíblia, né? Falei para vocês a respeito do modelo do homem perfeito, né? O modelo perfeito para o homem e para a mulher. Hoje eu vou tocar na questão da política. Quebra tudo. Quebra tudo, né? Ana Lúcia Pereira, boa noite. Luciano Tavares, meu xará, muito boa noite. Ivana, tudo bom, Ivana? Uma boa noite para vocês que estão chegando. Compartilhem, amigos, porque o Facebook está diminuindo o alcance das publicações, sabe? Ele está diminuindo o alcance das publicações, das lives. Não sei porquê, né? Mas o Facebook está também fazendo alterações no aplicativo. Né? Vocês perceberam que o WhatsApp mudou? Quando a gente liga o WhatsApp agora, aparece lá embaixo do Facebook. Né? Não sei se vocês notaram isso. Mas o WhatsApp mudou. E o Facebook está fazendo alterações também na plataforma do próprio Facebook. Não sei se vocês notaram isso também. Mas para a gente que mexe direto com Facebook, com fanpage, com produção de conteúdo, tem alterações na fanpage que estão sendo promovidas pelo Facebook. A informação que eu li é que o WhatsApp vai funcionar como um aplicativo até para fazer pagamento, um banco digital, né? Então, pode ser que muita coisa mude em 2020 na questão da tecnologia, mas isso não significa que vai ser bom não para nós aqui no Brasil, sabe? Aqui no Brasil, eu li uma matéria hoje, eu até coloquei no meu blog, eu li uma matéria hoje dizendo que metade dos empregos no Brasil irão acabar. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. E não sou eu que estou falando não, e nem é alarmismo, sensacionalismo, pessimismo, nada disso. Metade dos empregos no Brasil vão acabar. Agora, o que eu fico pensando é o seguinte, diante dessa situação que a gente está enfrentando aqui no nosso país, né? Como é que vai ficar a situação, amigos? Como que vai ficar a situação do povo brasileiro? Sabe? Como é que o povo brasileiro vai reagir? O que vai fazer, amigos? TV Record terá aumento no emprego da construção civil, chama a prender. Não entendi, Luciano. Notei isso também. Tá notando, né? Vocês estão notando as mudanças aí no WhatsApp. O WhatsApp mudou, né? O Facebook também está mudando. Mas eu li essa notícia. Metade dos empregos no Brasil, se eu não me engano, até 2020, até final de 2024, até 2024, metade dos empregos vão acabar por conta da automação. E os estados que mais vão sofrer com essa mudança são os da região sudeste, sul e sudeste, que mais vão sofrer com a mudança, né? Que mais vão perder postos de trabalho, porque tudo está mudando, a tecnologia está avançando muito e muitos postos de trabalho serão extintos. Vocês estão percebendo que está havendo uma mudança no mercado de trabalho, né? Vocês estão notando isso. Mas essa mudança no mercado de trabalho, ela lá no topo da pirâmide, no topo, pessoal bem de vida, eles estão bem adaptados. Eles estão bem adaptados. Eles estão aproveitando, eles estão surfando nessa onda da mudança, nessa chegada da tecnologia. Quem está se dando mal? Quem está se dando mal é a classe média. É a classe média. Ontem eu até toquei com vocês na questão de voltar ao campo. Quem sou eu? Mas eu vou dar minha opinião, né? Eu vou dar minha opinião com base no que eu leio.
Eu acredito muito na palavra de Deus, eu acredito muito na Bíblia. A gente não pode negar a história, os acontecimentos do passado, né? A gente não pode negar o que aconteceu no Império Romano, o que aconteceu no Egito, né? A gente não pode negar, isso é história, isso é registro. Mas eu penso o seguinte, a tecnologia, ela avançou demais e ela vai avançar muito mais. Só que tem o seguinte, o roteiro é o mesmo, a história é a mesma, a história vai se repetir. O que está mudando são os atores e a tecnologia, entende? Mas o roteiro, tudo que aconteceu lá no passado, vai acontecer de novo. O roteiro é o mesmo. Só que os atores estão mudando. E os instrumentos também. Os instrumentos que eu digo é a tecnologia. Lá no passado não tinha todo esse avanço tecnológico que nós temos hoje. Certo? Os costumes mudaram. Mas a história é a mesma. Preste atenção nisso. E qual é a alternativa que nós temos? Quando eu digo nós, eu me incluo na classe média. De classe média para baixo. Que é o povo, que é a massa. Essa massa é o povão que mais sofre. Então, qual é a alternativa? Voltar ao campo. Sabe? Procurar uma vida mais natural possível. E vou falar uma outra coisa para vocês aqui que contraria até isso aqui que eu estou fazendo. Porque eu trabalho com internet, trabalho com rede social, computador. Pra vocês terem ideia aqui, ó. Olha o tamanho do calo que está no meu dedo, tá vendo aqui? Vou ter que fazer outra cirurgia, tá vendo? Ó, de tanto digitar. Movimento repetitivo. Eu já fiz uma cirurgia nos dois dedos, nesses dois dedos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, na junta. Eu já fiz uma cirurgia nesses dois dedos, vou ter que fazer uma outra cirurgia para raspar de novo. O médico aplica anestesia, corta aqui na junta, afasta a pele e faz a raspagem e tira isso daqui. Sabe qual é a razão disso aqui? Movimento repetitivo. Ó, direto. Então é assim, isso que eu vou falar para vocês contraria até o meu trabalho que eu faço. Como, amigo, você não tem dinheiro para comprar terra? Pois é, Solange. A minha situação também é a situação de todo mundo. Da maioria dos brasileiros hoje, não ter dinheiro para comprar terra. Nós temos que voltar ao campo, nós temos que voltar à vida mais simples, nós temos que afastar um pouco da internet, isso vai fazer bem para muita gente, sabe? A internet é muito boa, amigos, a rede social é muito boa, o WhatsApp é muito bom, o Facebook é muito bom, o Telegram é muito bom, o YouTube é muito bom, mas a gente tem que afastar um pouco. Tem que saber dosar isso daqui, porque senão, ó, fica louco, tá? A memória, a nossa cabeça, não dá para colocar cartão de memória, não tem como colocar cartão, entendeu? Então o que nós temos que fazer? De vez em quando você tem que afastar um pouco disso daqui, dosar a internet para você limpar a mente. Cabeça muito cheia, trava, dá pau, ok? Se a live cair, eu vou fazer outra live, tá bom? Já estão atacando a live aqui, tentando derrubar a live. Então é isso que eu queria falar para vocês. Eu li essa matéria, e eu li essa matéria na rede social, no LinkedIn, de que os empregos no Brasil estão sendo suprimidos. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho a matéria aqui completa. Vou abrir o LinkedIn aqui e deixa eu ver se eu acho a matéria aqui. Brasil cai em ranking de desenvolvimento. Gol faz proposta. Tecnologia ameaça metade dos empregos. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tecnologia ameaça metade dos empregos no país. Está aqui. Vou ler para vocês um trechinho da matéria. A automação deve ameaçar mais da metade dos empregos em todos os 5.570 municípios do país até 2040. Ali. 2040 é ali, amigos. 2040 é logo ali. Segundo um levantamento do Laboratório do Futuro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O desenvolvimento tecnológico das próximas 2 décadas
pode deixar sem emprego mais de 27 milhões de trabalhadores brasileiros. Contingente que representa 60% dos trabalhadores que têm carteira assinada. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, as mais ricas do Brasil, serão as mais afetadas, com cerca de 70% das vagas impactadas pela substituição da mão de obra humana por robôs ou sistemas de inteligência artificial. Amigo, esse é um cenário catastrófico que está desenhado para nós. Não é pessimismo, não. Deixa eu falar uma coisa para você. Para você que está assistindo esse vídeo que acredita no Brasil, eu também acredito no Brasil. Você que acredita em Deus, eu também acredito em Deus. Deixa eu só te falar uma coisa. Não adianta falar, vamos orar para o nosso país melhorar. Não vai melhorar, amigo. Nós é que temos que melhorar. E melhorar dentro desse cenário significa o quê? Abrir mão de muita coisa. Não adianta botar o joelho no chão. Eu desafio essas pessoas que gostam de ficar manipulando Deus, sabe? Como se Deus fosse um gerente. Tem gente que trata Deus como se fosse um gerente de negócios. Não, vamos orar para Deus, pedir para Deus salvar o Brasil. Não vai. Deus não pode ir contra a natureza dele. É isso que o povo brasileiro não entende. Deus não age contra a própria natureza dele. Deus é amor. O Brasil está mergulhado na corrupção. E não é só o Brasil, é o mundo. O mundo mergulhou numa corrupção. O mundo perdeu o rumo. O Brasil perdeu mais ainda. Não adianta botar o joelhinho no chão e orar, Deus salva o Brasil, gera mais emprego. Não vai gerar mais emprego. Nós, seres humanos aqui no Brasil, nós brasileiros, é que temos que mudar de atitude, igual eu falei com vocês há um tempo atrás. Nós temos que mudar o mindset. O que é o mindset? É a mentalidade. Nós temos que mudar a nossa mentalidade enquanto temos tempo para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa ser mais solidários e estarmos preparados para a tempestade. É isso que Deus está fazendo conosco, nos avisando de antemão o que vai acontecer lá na frente. E tem gente, não, eu vou orar para Deus, porque Deus vai melhorar, eu acredito que vai melhorar. Não vai melhorar. Deus já avisou, já está escrito. Não vai melhorar. Nós é que temos que melhorar. Nós, seres humanos, brasileiros, é que temos que deixar de ser egoístas, é que temos que deixar de ser soberbo, é que temos que deixar de ser pagão. Nós, brasileiros, precisamos fazer isso urgente. Nós temos que abrir mão. Nós temos que ter abnegação, nós temos que ter generosidade, nós temos que ter solidariedade. A gente tem que exercitar isso logo, para que a gente possa estar preparado para o tsunami que está vindo. Deixa eu falar uma coisinha, amigos. Não sou profeta, não. Nem faço adivinhação, tá? Mas tudo que está acontecendo no Brasil, nesse momento, e o que aconteceu esse ano, sabe qual é o desenho do que está desenhado? Sabe o que a gente está vendo? É que tem algum desastre muito grande para acontecer nesse país. Vai acontecer alguma coisa muito impactante no Brasil. Para pior, vai acontecer. Todos os sinais, todas as decisões, todas as atitudes do governo estão sinalizando para isso. Vou dar só uma pinceladinha para vocês captarem a mensagem. Todas as vezes que um governante, que um presidente, que um rei, que um imperador, que um ministro, todas as vezes que um político, que uma autoridade fez chacota ou ignorou um cientista, a ciência, deixa eu falar uma coisa assim, ó, a ciência não é uma autoridade não, tá bom? A ciência não é autoridade. Ok? A ciência é um conjunto de pessoas que analisam, que trabalham, que pesquisam
eventos, fenômenos, tá bom? Isso é a ciência, não é autoridade não, só que tem um detalhe. Todas as vezes na história que algum líder, que algum político, que algum governante ignorou os alertas da ciência, aconteceu uma tragédia. O Brasil é a bola da vez no mundo. Mas não é a bola da vez para melhor, não. É a bola da vez para pior. Eles estão tão focados, o mundo está tão focado no que está acontecendo no Brasil, nós que estamos aqui dentro, a gente não consegue perceber a gravidade de tudo que está sendo feito. Mas o mundo está percebendo. O mundo está tão focado aqui no Brasil que hoje o presidente Jair Bolsonaro tratou com desdém aquela menina, aquela ativista, a Greta Thunberg. O Bolsonaro tratou a menina com desdém. A menina deu uma declaração à imprensa dizendo que ela considerava um crime o que aconteceu com os indígenas lá na região norte, né? Vocês estão sabendo que vários índios foram assassinados lá na região norte. E a Greta Thunberg pegou e deu uma declaração dizendo que ela considera isso um crime. O Bolsonaro poderia falar assim, não, o nosso governo vai checar o que está acontecendo, nós estamos acompanhando o que está acontecendo na Amazônia, o que está acontecendo com os índios. O Bolsonaro poderia ter dito, não, eu já solicitei ao ministro Sérgio Moro que promova uma diligência, que coloque a Polícia Federal para acompanhar a situação dos índios. Ele poderia falar isso. Só que o Bolsonaro foi chamar a menina de pirralha. Hoje pela manhã, quando ele estava saindo lá do Palácio, do Planalto, ele deu uma declaração chamando a menina de pirralha. Sabe o que aconteceu? Imediatamente, a menina foi lá na conta oficial dela no Twitter e colocou na biografia dela assim, ó, pirralha. O mundo inteiro leu aquilo, amigos. Só que o que mais chama atenção é que Bolsonaro falou aqui no Brasil, não deu 10 minutos, a menina já respondeu lá do outro lado do mundo. Ou seja, estão de olho aqui no Brasil. Essa é a mensagem que ela deu. Quando ela trocou a biografia dela e colocou pirralha, ela está desafiando o presidente Bolsonaro. Tipo, você vai ver quem é a pirralha. Esperem, tomara que não aconteça. Mas tudo está indicando que nós teremos uma tragédia aqui nesse país. Tudo está indicando que nós teremos uma tragédia aqui no país. Por quê? Porque toda vez na história do mundo que um líder, que um político, um governante, um rei, um imperador desacatou as advertências dadas pela ciência, e os cientistas estão alertando, olha, a situação no Brasil, ó, tá tendo queimada na Amazônia, olha, o oceano está esquentando, olha, está acontecendo isso, olha, está acontecendo aquilo, o aquecimento global, tá isso, tá aquilo outro, tá... E o Brasil está ignorando. Vejam bem, amigos, está formando uma tempestade perfeita para que aconteça no nosso território uma tragédia, para que isso seja responsabilidade do governo. Esse é o cenário. Nós já tivemos um aviso muito sério no início do ano. Se recordam, né? Do rompimento das barragens. Vocês recordam que ao longo desse ano nós tivemos outras tragédias, né? Nós tivemos aquela situação lá em São Paulo escureceu, lembram disso? São Paulo escureceu, aí fizeram chacota. Ah, que bobagem, é coisa... E todo mundo alertando, ó, tá tendo queimada na Amazônia, a Amazônia tá em chamas e São Paulo ficou noite. A Amazônia incendiou, romperam as barragens, derramamento de óleo no oceano. Vai vendo, amigos, junta tudo isso, mais as declarações estapafúrdias do governo Bolsonaro, mais as brincadeiras que eles estão fazendo no âmbito do governo, aguarda que a consequência está chegando. E fique esperto.
Ninho do Urubu, exatamente, Luciano. O incêndio que matou os 10 meninos lá no Flamengo, certo? Mas eu tô falando das questões, assim, ambientais. As questões de interesse coletivo, muito maior. Esperem, amigos. Esperem. Olha, essa época do ano, dezembro, nós estamos 10 de dezembro hoje. Essa época do ano, nós estávamos, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós estávamos debaixo de sol. Eu já estava bronzeado de tanto sol, tanta praia, todo final de semana. Só chove esse ano. Temperatura baixa, chuva, temperatura baixa, chuva, temperatura baixa, chuva. Teve um final de semana aí que deu um sol e a gente teve condição de ir à praia. As coisas não estão normais no Brasil. E o governo está agindo na brincadeira. Está desafiando o mundo. Isso que está acontecendo no Brasil está colocando em risco a soberania nacional, a segurança das pessoas, a segurança dos estados, dos municípios. Aí hoje sai essa matéria aqui, ó. Tecnologia ameaça metade dos empregos no Brasil. Ou seja, tá no Globo. Logo ali em 2040, nós teremos, de acordo com o estudo, com a pesquisa da UFRJ, nós teremos mais 27 milhões de pessoas desempregadas. Tá entendendo? E ninguém tá tomando providências. Deus não vai fazer absolutamente nada para evitar uma tragédia aqui. Não. O que está sendo... Porque o pessoal gosta de falar de Deus, né? Porque agora está todo mundo falando de Deus, né? Tanto o povo conservador, que não tem conservador no Brasil. Esse povo que está aí na política não são conservadores. Tanto o comentário na sociedade é Deus. Está todo mundo apelando para Deus. Para obtenção de poder, para conseguir bens materiais, para conseguir curas instantâneas. Todo mundo agora, a moda é falar em Deus. Ainda mais agora que eles deram a aprovação do ICMS. As igrejas não pagarão mais ICMS, então vai pipocar o número de igrejas do nosso país. Então virou moda. Só que tem um detalhe. Deus não vai fazer nada contra a natureza dele. Deus não fará absolutamente nada contra a natureza dele. O que ele está fazendo é avisar para nós: vai acontecer uma situação muito difícil e vocês precisam estar preparados. É isso que está sendo feito. E as pessoas não estão atinando. As pessoas não estão prestando atenção. Atentem aos detalhes, amigos. Então foi o que a nossa amiga colocou aqui. Poxa, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma casa no campo, realmente. Mais da metade da população brasileira hoje não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Mais da metade da população brasileira está endividada. Pesquisa recente agora falou que o endividamento das famílias aumentou. Mais de 45% das famílias brasileiras estão endividadas. Muitos pais, muitos avós estão sustentando filhos e netos. E sustentem mesmo. Vou falar para vocês, sustentem mesmo. Não fiquem guardando o dinheiro no banco. Socorram as pessoas. Socorram. Porque eu acredito assim, ó, a avalanche que vem de encontro a nós brasileiros é inevitável. A crise, essa crise que nós estamos passando, essa angústia que a gente está passando, que a gente passou em 2019, ela tende a aumentar 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. A expectativa aqui é que até 2040, 27 milhões de pessoas estarão desempregadas. Nós teremos um boom de tecnologia dentro de um país de analfabetos, dentro de um país desorganizado. Desorganizado como, Luciano?
desorganizado pela corrupção, desorganizado pela orgia, desorganizado pela anarquia, desorganizado pela falta de amor ao próximo, pela falta de solidariedade, de generosidade do povo brasileiro. O brasileiro pensa que é generoso, não é generoso. O brasileiro pensa que é solidário, não é solidário. Estabelecer uma cultura aqui no nosso país, a cultura diz assim, a cultura do povo brasileiro é assim, dê a vara e ensine a pescar. Como assim, amigo? Não tem peixe. Roubaram o peixe todinho. Roubaram o dinheiro do nosso país todinho, roubaram o emprego, roubaram as indústrias, roubaram as empresas, levaram tudo. Você vai pescar onde? No deserto? Tem gente que está com um cesto cheio de peixe e não quer dividir o peixe. Hoje as pessoas lá, se eu não me engano, no norte, saquearam já um supermercado. Já sequestraram um caminhão carregado de carne. Sabe? Saiu uma pesquisa hoje dizendo que o Brasil é um dos países com a maior concentração de renda. Mais de 40% de tudo que é produzido no Brasil, mais de 40%, está na mão de 10%. Nós somos 200 milhões de habitantes, está aí na mão de 200 mil pessoas. É isso mesmo? 200 milhões, 2 milhões de pessoas. 10%. No meio de 200 milhões de pessoas, tem 2 milhões de pessoas que detêm metade da riqueza de todo o país. Você acha que é justo? Você acha o que vai acontecer no Brasil? Vai acontecer uma tragédia, amigos. Vai acontecer uma tragédia, vai explodir. O barril vai explodir. E Deus já avisou. Vai explodir mesmo. É inevitável que isso aconteça. Mas você tem que estar preparado. Nós é que temos que mudar o mindset. A mentalidade. A gente tem que mudar a forma de consumir, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de se relacionar, a forma de estabelecer um negócio. A gente tem que mudar o mindset, mudar a mentalidade, mudar o comportamento. E tem que ser rápido. Tem que ser rápido. As coisas estão acontecendo. E Deus está avisando. Vai piorar. Vai piorar. Ah, mas Deus... Aí o pessoal fala assim, não, Luciano, isso aí, cada um tem um Deus. Cada um tem uma interpretação de Deus. Não é interpretação de Deus, não. A física diz isso. A física estabelece isso. As leis da física estabelecem que a tendência natural das coisas é degenerar, é piorar. E que toda desordem, todo sistema, quando ele entra numa desordem, essa desordem produz uma entropia. O que é entropia? Para você entender, eu falei ontem, vou repetir hoje. Você chega numa cozinha, vai fazer um almoço e deixa tudo desarrumado. Isso é uma entropia. Isso é a lei da entropia. Sabe? Você chega na cozinha, tá tudo arrumadinho. Você começa a fazer o almoço. Aí você começa a deixar ali prato sujo, panela suja, talher sujo, chão sujo. É mais ou menos isso. O nosso sistema está em completa desordem. E essa desordem está gerando essa bagunça, essa desorganização na nossa sociedade que está produzindo violência, desemprego, morte, assassinato, estupro. Isso é consequência da entropia. A lei da entropia que diz que a tendência natural das coisas é piorar. Você compra um carro, 0 km. O que acontece? Esse carro vai degenerando até acabar. Tudo que você pega, tudo que você usa, degenera. E não é diferente. Nas relações, no governo, nós estamos degenerando. Tem muita tecnologia, não tem muita tecnologia? Mas a tecnologia, ela está tentando só retardar o sofrimento. E ao mesmo tempo que quanto mais tecnologia eles produzem, maior é a desigualdade. Mais o processo se torna excludente. Percebem? E como é que nós, seres humanos, temos que interagir com isso? Essa é a batalha.
A luta é essa. É por isso que eu digo para vocês assim, a gente tem que parar para pensar, amigos. É tempo de pensar. É tempo de estudar. É tempo de fazer uma reflexão. É tempo de você começar a acostumar com as coisas simples. É tempo disso. Não é tempo de brigar mais. Não é tempo de arrumar picuinha por coisas pequenas, coisas bobas, coisas tolas. Não é tempo disso. É tempo de juntar. É tempo de segurar um na mão do outro. Sabe quando você está no oceano e você está vendo que aquela onda gigantesca está formando? E ela está vindo de encontro a você? Você tem que segurar um na mão do outro e falar, ó, ninguém solta a mão de ninguém. Quando a onda vier, nós vamos mergulhar, a onda vai passar por cima e a gente vai furar essa onda e vamos sair lá na frente todo mundo junto. É isso. É esse o cenário. E isso requer muito exercício. Ninguém entra no mar sem saber nadar. Ninguém entra no mar sem saber respirar embaixo d'água. Nós precisamos exercitar isso rápido. Rápido, muito rápido. Tá aí, ó, as pesquisas apontando. Os sinais estão aí. Exatamente. Bate-boca não adianta. Exatamente, Luciano. Boa noite, Daurice. Boa noite, Kátia. Boa noite, Vera. Compartilha aí no grupo de vocês. Joga no WhatsApp, no Telegram. Nós temos que segurar na mão dos outros para que a gente possa sobreviver. Não está em tempo de arrumar picuinha. Não está em tempo... Amigos, quando eu... vou falar uma coisa para vocês. A gente que fica exposto na internet, a gente recebe convite de tudo quanto é jeito. Eu falo assim, gente, por favor, não dá. A missão que nós temos que cumprir é de salvar vidas. Não dá pra gente ficar projetando, sabe? Eu não consigo projetar as coisas assim. Tem muita gente morrendo nesse país, tem muita gente em dificuldade nesse país. Quer ver só? Ontem, minha filha me contou um relato de uma pessoa. Essa pessoa estava sem dinheiro e precisava fazer um exame, uma tomografia, né? Algo assim. Amigos, uma senhora de 64 anos, 62 anos, fez o exame do cérebro, um tumor dentro do cérebro. A filha, a mãe foi embora, a filha ficou para conversar com o médico. Eu fico imaginando assim, amigos, como é que tá a cabeça dessa pessoa hoje, sabendo que a mãe tá com um tumor no cérebro. A pessoa sem dinheiro, a pessoa em dificuldade financeira, teve que arrumar dinheiro emprestado para pagar o exame para ter uma notícia dessa. Esse é um caso. Imaginem quantos casos estão acontecendo no Brasil nesse momento de pessoas que estão enfrentando o câncer. Quantos casos? Aí tem gente brigando, discutindo por causa disso aqui, amigos. Tem gente projetando festa. Não dá. Nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Nós temos que formar um grupo muito forte. Estabelecer. Nós temos uma missão. Falar para o máximo de pessoas. Estejam preparados. Estejam prontos. Estejam atentos. Porque o barraco vai cair. Deus está avisando. As matérias estão avisando. Os sinais estão aí para a gente ver. Vai vir uma onda aí muito forte. Quem não tiver estrutura emocional, quem não tiver estrutura espiritual, quem não tiver muito seguro nas mãos de Deus, não vai aguentar, amigos. Vai ver o trem ficar feio. Vai matar filho, vai matar mulher, mulher vai matar marido, mulher vai matar filho. Recentemente agora lá em Santos,
o homem entrou em casa, matou a mulher, matou as 2 crianças, cometeu suicídio. Perde tudo. Tudo que o cara tem, tudo que ele viveu, tudo que ele construiu, tudo que ele aprendeu, foi ganhar dinheiro. Só ganhar dinheiro. A vida inteira. Ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro. De repente o cara perde o emprego, perde tudo. Perde o plano de saúde, perde a estabilidade, perde o vale alimentação, perde o seguro-desemprego, perde tudo. Boa noite, Pedro. Tudo bom? Aí o que acontece? A pessoa perde a esperança. Não. A pessoa pensa assim, não, o único jeito é eu morrer. Amigos, e eu vou falar para vocês, qualquer ser humano passa por isso. Qualquer ser humano pensa dessa forma. Às vezes a existência ela se torna tão difícil, mas tão difícil, que passa pela nossa cabeça a ideia de não existir mais. Passa pela cabeça de todo mundo. Ou não passa? Lógico que passa. Às vezes fica tão difícil da gente existir que passa pela cabeça a vontade de não querer existir mais. E tem pessoas que não conseguem conter o pensamento e acabam efetivando a ação. E aí comete uma tragédia. A verdade é que a onda vem. O tsunami vem. Os nossos governantes, infelizmente, nossos políticos, não estão nos avisando. Não estão preparando o nosso país, o nosso povo, para poder enfrentar essa onda difícil que vem pela frente. Não estão. Eles não estão nem aí. Infelizmente. A classe política brasileira é uma das piores do mundo, amigos. As autoridades brasileiras, o judiciário brasileiro é um dos piores do mundo. Um dos mais caros e um dos piores do mundo. A nossa imprensa é uma imprensa covarde, avacalhada, mentirosa. A imprensa brasileira é uma imprensa mesquinha, medonha, medíocre. Nós, enquanto povo, é que temos que reagir. Nós, enquanto povo, é que temos que nos unir. Famílias, amigos, parentes, conscientes daquilo que está vindo, temos que mudar o mindset, a mentalidade. Mindset é mudar a mentalidade. Esse é o desafio. Pode botar teu joelhinho no chão e falar que Deus vai mudar, que o Brasil vai melhorar. Não vai melhorar. Eu desafio o seu Deus. Eu desafio a sua fé, desafio a sua igreja, desafio a sua oração. Se vai melhorar o cenário econômico do Brasil em 2020, não vai melhorar. Pode botar teu joelhinho no chão aí, pode fazer o que você quiser. Não vai melhorar. Porque Deus não pode ir contra a própria natureza dele. Se ele deixou escrito aqui, na Bíblia, que é a palavra dele, se está escrito aqui que as coisas vão piorar e que nós temos que estar preparados, se está escrito aqui que no mundo tereis aflições, se está escrito aqui, Deus não vai contrapor o que ele escreveu. Só na mente doentia do povo brasileiro, que não conhece direito o que é ser cristão, é que o povo brasileiro estabelece essas ideias loucas. Não, vamos orar para salvar nosso país, porque nosso Brasil vai ser melhor. Não vai ser melhor, não tem perspectiva. A situação está muito complicada. Está muito complicada. O tsunami vem, amigos. O tsunami vem. Está na direção do nosso país. Eu estava pensando hoje comigo. Como é que o Brasil, o maior produtor de proteína animal do mundo, é ou não é? É, ué. O Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo, o maior produtor de carne do mundo. Como que o Brasil não tem carne para oferecer para o povo? Está errado. Concorda? Se nós somos o maior produtor de carne do mundo, como que nós não estamos conseguindo abastecer o mercado interno? Como? Peraí, poxa. Não é o maior produtor da América do Sul, da América Latina. Não, o Brasil é o maior produtor de carne do mundo. Mais de 190 países, o Brasil é o primeiro. É o que mais tem carne no mundo. Não consegue abastecer o povo dele?
Isso é um péssimo sinal. Por que estão levando a proteína animal do nosso país? Por quê? O que eles sabem lá fora? O que eles estão sabendo que vai acontecer lá fora para tirar toda a proteína animal do nosso povo? Por que eles estão abastecendo? Por que eles estão estocando grãos? O ano passado, 2018, a China levou toda a produção de soja do Brasil. Por que eles estão fazendo isso? Agora está levando toda a produção de carne, de proteína animal do nosso país? Ou o Brasil não é o maior produtor de carne? Mas alguma coisa, todos os sinais, tudo está convergindo para uma grande tragédia nesse país. Tudo está convergindo. Aí hoje, essa brincadeirinha do Bolsonaro com essa menina me acendeu o alerta. Falei, peraí, o presidente... Olha como é que são as coisas. Eles colocam uma criança para ser o ícone do alerta de uma tragédia que vai acontecer, ambiental. Uma criança é o ícone. Olha só, hein? Eles colocam uma criança como ícone. E essa criança desafia as lideranças mundiais. Ok? E o presidente do Brasil, que não tem nenhum discernimento, é um negacionista, está desafiando essa criança. Você acha que quem vai perder a batalha? A menina ou o Bolsonaro? Quem vai perder a batalha, amigos? Arrisca aí. Quem vocês acham que vai perder essa batalha? A menina, que foi chamada de pirralha, ou o Bolsonaro, que está negando as advertências? O Bolsonaro, amigos. Só que o Bolsonaro, ele não é o síndico do condomínio lá na Barra da Tijuca que ele mora, não. Ele é o presidente do Brasil. As atitudes e as decisões do presidente da República do Brasil refletem diretamente e indiretamente na vida de todos os brasileiros. Todos. São 5.570 municípios na responsabilidade desse homem e da equipe dele. Todas as decisões que ele está tomando vai impactar nos 5.570 municípios e nos 27 estados brasileiros. Todas. Porque nós temos governadores negligentes que dizem amém para tudo que o presidente fala. E temos prefeitos e vereadores negligentes que não estão preparando os municípios. Então esperem para vocês verem o que vai acontecer nesse país. Ó, toda passagem de ano, toda transição tem uma tragédia. Toda transição tem uma tragédia, não foi? 2018 para 2019, arrebentaram as represas. Vamos aguardar o que vai acontecer. 2019 para 2020. Vamos aguardar. Que os sinais estão aí, certamente estão. Quer ver? Deixa eu comentar. Eu vou tirar a câmera daqui e vou passar um vídeo para vocês que eu quero comentar isso aqui. Eu vou passar esse vídeo para vocês. Esse vídeo é de 2018 que eu vou mostrar para vocês aqui e vou fazer um comentário. Como é que as coisas acontecem, né, amigos? Como que as coisas acontecem e a gente acaba... Muita gente não está enxergando e a gente acaba percebendo... que o Brasil está dormindo. Que o brasileiro precisa despertar rápido. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu vou explicar para vocês, vocês vão entender. Não tem, na política e no governo, não tem conservadores. Tá bom? Não tem. Eles não são conservadores. Não são. Isso é uma conspiração contra o povo brasileiro. Tá? Eu vou tirar para passar o vídeo para vocês aqui. Vou pedir para vocês prestarem atenção. Porque isso aqui foi uma profecia que cumpriu. Ai, meu Pai do céu, só Jesus mesmo. Só Jesus Cristo, amigos.
Querem ver? Presta atenção nesse vídeo aqui, ó. Ouçam isso e assistam a cena. Ouçam. Cabo Daciolo, Marco Feliciano. Peraí que eu vou voltar. Esqueci de ligar o som, peraí. Deus falou que você ia ser presidente da República. Deus não falou que você ia ser presidente da República. Deus não disse. Você está filmando aqui, então olha aqui. O mesmo Deus que disse que ele ia ser presidente da República disse a ele que eu sou maçom. Eu estou pedindo para ele provar que eu sou maçom. Ele é tão menino, é tão calça curta, que não presta nem para conversar. Ainda vou dizer mais, ainda tem pomba ainda aí, tem pomba gira também, se liga, vigia e ora. É isso aí, ainda tem pomba gira também, vigia e ora e vamos esperar para ver o que Deus vai fazer. Vamos aguardar do alto, vamos ver o que Deus vai mostrar para todos. Graças a Deus, nós temos pessoas que têm Vamos deixar Deus mostrar, veio até aqui para fazer show. Eu pedi prova para você. Me dê prova. Tem envolvimento e aguardo. Você tem prova? Vamos ver, vamos jogar. Tem prova que eu sou maçom? Tem envolvimento. Deus não disse. Você está filmando aqui, então olha aqui. O mesmo Deus que disse que ele ia ser presidente da República disse a ele que eu sou maçom. Eu estou pedindo para ele provar que eu sou maçom. Ele é tão menino, é tão calça curta, que não presta nem para conversar. Ainda vou dizer mais, ainda tem pomba ainda aí, tem pomba gira também, se liga, vigia e ora. É isso aí, ainda tem pomba gira também, vigia e ora e vamos esperar para ver o que Deus vai fazer. Vamos aguardar do alto, vamos ver o que Deus vai mostrar para todos. Graças a Deus, nós temos pessoas que têm inteligência. Vocês viram aí, amigos? Quem não se lembra dessa discussão de Marco Feliciano com Cabo Daciolo em 2018, assim que terminou a eleição, formou aquele climão, né? Muita gente... Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Espera só um instantinho. Pronto. Muita gente fez chacota com o Cabo Daciolo, né? Porque o Cabo Daciolo veio fazendo a campanha dele, invocando o nome de Deus, até de maneira desordenada, né? Porque, honestamente, Deus não ia colocá-lo jamais na presidência da República, né? Isso é lógico. Não é assim que Deus age. Mas o Cabo Daciolo fez uma coisa muito interessante. Chamou a atenção do povo brasileiro. Chamou a atenção do povo brasileiro para quê, Luciano? Para o envolvimento da maçonaria. O envolvimento da maçonaria na política. E aqui o Daciolo fez uma acusação muito séria, dizendo que o Marco Feliciano era maçom. Veja bem, quem é maçom pode ser evangélico? Pode. Quem é maçom pode ser espírita, pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser o que for. Quem é maçom pode. Mas quem é cristão não pode ser maçom. Tá bom? Porque os ensinamentos da maçonaria não são compatíveis com o cristianismo. Correto? Tudo bem? Isso é outro assunto, a gente pode discutir isso, conversar sobre isso numa outra live. Mas aqui o enfoque é o seguinte. Nesse dia aqui, 17 de outubro de 2018, o Daciolo falou pro Feliciano, tem pombagira aí. Pombagira aí no mundo aí, no meio dessas coisas ruins aí, é um espírito que entra na pessoa e a pessoa sai pegando todo mundo. Entendeu? Sabe o que aconteceu hoje? Sabe o que aconteceu hoje? Marco Feliciano foi expulso do Podemos. Isso. O deputado federal, o pastor Marco Feliciano, foi expulso do Podemos. Sabe por conta de quê? Eu vou falar o que está divulgado na imprensa. Veja bem, mandar um recado para o Marco Feliciano. Eu não estou dizendo o que ele fez, eu estou dizendo o que está publicado na imprensa.
Marco Feliciano foi expulso do Podemos por corrupção, assédio sexual. O deputado federal e o pastor Marco Feliciano foi expulso do partido Podemos hoje, 10/12/2019, por corrupção e assédio sexual. Você viu isso, né, Delvis? A profecia do Cabo Daciolo. Eu até tentei hoje à tarde fazer contato com o Cabo Daciolo, que eu queria trazê-lo para uma live, mas não consegui. A profecia do Cabo Daciolo cumpriu. Mas por que cumpriu? Porque o Cabo Daciolo é um vidente, é um profeta de Deus? Não. Pode ser. Os profetas de Deus são os homens e mulheres que estão advertindo esse mundo moderno a respeito das coisas que estão escritas aqui, nesse livro. Nesse conjunto de livros. Aqui, ó, a Bíblia são 66 livros que descrevem exatamente o que vai acontecer nesse tempo. E o Cabo Daciolo veio fazendo isso ao longo da campanha. Para ele afirmar aquilo ali a respeito do Marco Feliciano, é porque ele estuda a Bíblia. Ele estuda a Bíblia. E Jesus diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Não tem árvore boa que dá fruto ruim. E nenhuma árvore ruim vai dar fruto bom. Mas como que você consegue perceber? Pelo discernimento. Pelos seus frutos os conhecereis. E quais são os frutos do Espírito? A Bíblia fala. Quais são os frutos do Espírito? A Bíblia mostra quem é o modelo perfeito. A quem nós temos que seguir, conforme o apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O Marco Feliciano é imitador de Cristo? Você acha que o Marco Feliciano é um imitador de Cristo? Vamos falar aqui. O Marco Feliciano é um imitador de Cristo? Honestamente, amigos, não, né? Mas ele fala que ele é. Ele fala que ele é conservador, que ele é um imitador de Cristo, que ele é pastor, que ele é ministro do Evangelho. Mas pera aí, amigos. Quem não se recorda daquele escândalo que aconteceu lá em Brasília, que o Brasil quase todo acusou aquela jornalista Patrícia Leles de ser louca? Lembram disso? Lembra da história da Patrícia Leles, que acusou o Marco Feliciano de assédio sexual? Que a imprensa caiu em cima dela, muita gente caiu em cima dela dizendo que ela era louca, que ela era doida, que a menina era uma pervertida, que a menina era isso, que a menina era aquilo outro. Hoje a menina está lá nos Estados Unidos. Recordam disso? Hoje, Marco Feliciano foi expulso do Podemos por, segundo a imprensa, por corrupção e assédio sexual. Assédio sexual. Dá nojo, né, amigos? Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Dá nojo. Sabe, eu fico pensando assim, nós temos um país que dá tudo para a classe política. A nossa república dá tudo para a classe política. Eles têm carro, eles têm ajuda para comprar paletó, eles têm ajuda para pagar aluguel, eles têm um salário muito bom, eles têm tudo que um ser humano gostaria de ter para ficar tranquilo só para trabalhar. E por que esses homens fazem isso, amigos? Por que esses homens têm que roubar dinheiro de assessor, fazer rachadinha? Por que esses homens têm que ficar procurando prostituta? Por que esses homens têm que pagar puteiro? Você já foi em Brasília, amigos? Você já foi em Brasília? Você se hospeda no hotel em Brasília? Aí você pede o Book Rosa. Todo hotel praticamente tem esse livro. O Book Rosa. Sabe o que é o Book Rosa? É um livro com fotos de mulheres para você ligar e pedir. É uma zona. É uma zona.
Por que esses homens estão metidos nessa situação, amigos? Por quê? Aí tá aí, ó, o vídeo do Cabo Daciolo. Olha, tem pombagira, falou pro Marco Feliciano. Tem um outro vídeo do Cabo Daciolo no YouTube, em que ele fala que o Marco Feliciano ia cair e o Silas Malafaia também. Vamos aguardar. Vamos aguardar. E é isso que eu queria chamar a atenção de você, de cada um de nós, cada um que está assistindo essa live agora, cada um que vai assistir esse vídeo. Preste atenção numa coisa, amigos. Preste atenção. Lá atrás, quando Lula chegou ao poder, o PT se arvorou, né? Foi aquela festa, um líder sindical à frente de um governo, de um país. É a primeira vez na história do Brasil que um líder sindical chega à presidência da República. Quem não se lembra disso? Foi uma festa, não foi? Aquela festa toda, a coisa veio. De repente, nós começamos a perceber, e não adianta negar isso, mas eu vou mostrar um ponto de vista para vocês vão entender. De repente, nós começamos a perceber que começaram a ser introduzidos na nossa sociedade algumas coisas estranhas. O gaysismo foi uma coisa. De repente, no Brasil, ser gay passou a ser política de Estado. Política pública. Quem não se lembra disso, amigos? Daquela onda do gaysismo. Eu não tenho nada contra os gays, os homossexuais, não. Eu tenho amigos, eu tenho parentes que são gays. Amo todos eles, são seres humanos. São seres humanos. Amo todos eles. Só que eu penso o seguinte, não dá para fazer disso uma política de Estado. E o PT fez. O PT começou a fazer do gaysismo uma política de Estado. Você só ouvia e via falar em gay. Quando você entrava na internet, se você falasse que você era hétero, você era apedrejado na internet. Tinha uma milícia. Eles falam da milícia do Bolsonaro, mas lá atrás, a esquerda montou uma milícia, que eram os Mavis, que eles acabavam com qualquer pessoa na internet que falasse que era hétero. O Feliciano já foi chamado de felina, né? Vocês se recordam disso, que o PT começou a introduzir o gaysismo? Depois do gaysismo, veio aquela onda no Brasil de lesbianismo. Amigos, era beijo lésbico e beijo gay para tudo quanto é lado. E isso era discutido no parlamento, na Câmara dos Deputados. Boa noite, Kátia, tudo bem? O parlamento brasileiro, lá no governo do PT, debatia, era o tempo inteiro debatendo gaysismo, lesbianismo, lesbianismo, era direto, era beijo gay na novela, beijo gay no desenho, beijo lésbico na rua, beijo lésbico na faculdade, era gente arrancando a roupa na faculdade, era de tudo. Depois do gaysismo, lesbianismo, vieram com a liberação da maconha. O Brasil não discutiu outra coisa a não ser a liberação da maconha. E você sabe que a sagacidade deles é tão grande que eles foram introduzindo essas ideias na sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, dando dinheiro para o povo. Sacou? Enquanto o Lula fazia a parte social, o meio de campo social, dando dinheiro para o povo, dando terra, dando casa, invadindo terra, dando crédito, dando televisão, dando isso, dando aquilo, facilitando o crédito, aquela coisa. Enquanto o Lula fazia essa parte, na outra ponta existia um grupo que estava introduzindo nas escolas, nas faculdades, universidade, no trabalho, nas leis, no parlamento, no Senado. Esse grupo estava introduzindo ideias, essas ideias, gaysismo, lesbianismo, liberação das drogas,
isso tudo, eles foram colocando isso tudo. Eles foram colocando isso tudo. Chegou um ponto, nós chegamos a um ponto em que o povo brasileiro já não estava mais confiando na polícia militar. O cenário era diferente desse que a gente está vendo hoje. Os policiais militares já estavam acuados. Ou seja, a força de segurança, o instrumento de segurança do Estado, que eles tentam rotular como opressor, já estava desmoralizado, amigos. Estavam desmoralizando todas as instituições. Todas as instituições estavam sendo desmoralizadas. Veja bem, eu não tenho absolutamente nada contra as pessoas. Eu respeito. Nós não temos que agredir ninguém. O que eu vou mostrar para vocês uma situação que talvez você não esteja percebendo. Não quero e não defendo respeito à opção, à orientação sexual de qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Estendo a mão para qualquer um. Sabe? Nós não podemos fazer essas maldades que essas pessoas estão fazendo de jeito nenhum. Ninguém merece ser excluído por ser negro, por ser gay, por ser lésbica. Ninguém merece isso. Mas espera aí. Isso não pode virar uma imposição. Você não pode querer construir uma sociedade de gays e de lésbicas. Impor isso nas pessoas. O PT estava fazendo isso. O PT estava fazendo isso. Era filme, era peça de teatro, era exposição na rua, era escola, era tudo. Encharcar a sociedade brasileira. O que aconteceu? Chegou num nível tão alto que transbordou. As aberrações, as bestialidades, os discursos fúteis, os debates ridículos no parlamento brasileiro. Parlamentares discutiam, amigos. Parlamentares discutiam por conta do beijo lésbico. Parlamentares discutindo por conta do beijo gay. Deixa as pessoas ser o que elas quiserem ser. Problema delas. O Estado é outra coisa. O Estado é o coletivo. Você não pode querer construir uma sociedade sem valores, sem princípios, sem uma espinha dorsal. Você não pode. Não tem como. Sabe? É ir contra a lei da natureza. É assim, o PT estava forçando uma natureza que não ia dar certo. O que aconteceu? Explodiu. Pum! Aí o que veio? O que veio? Jair Messias Bolsonaro. A onda conservadora. Opa, peraí. Calma. A onda conservadora? Não. Não veio a onda conservadora, Luciano? Não. Esse pessoal que está aí no governo, eles são conservadores? Não são. São cristãos? Também não. E o que eles são? Esse governo, essa postura desse governo é uma contrafação, ou seja, é uma dissimulação de um movimento conservador. Porque existe um desafio. Existe um desafio. Para você ser conservador, para você se identificar como conservador, existe um desafio. E qual é o desafio de você ser conservador? De você ser cristão? É o exemplo. Não é teoria, não é livros de filósofos, não. Os livros de filosofia, eu li fulano, li ciclano, li beltrano, não interessa nada disso, amigos. A diferença que faz na vida de um conservador e um não conservador é o exemplo. Ser conservador exige exemplo. Exige abnegação. E os números provam que essas pessoas hoje que estão aí no governo se dizendo conservadores, não são conservadores, não são cristãos.
é uma contrafação do conservadorismo para manter o Brasil no caos. O Brasil será entregue ao caos. Um caos, que eu digo, que vem com um índice muito alto de desemprego, que vai colocar muita gente na miséria. E essa miséria, amigos, vai estabelecer a dependência do sistema. Muitos sucumbirão e darão a mão a esse sistema corrupto. O que eu estou dizendo para você, é que existe uma simbiose, existe quase que uma união, existe quase que uma condescendência dos movimentos de esquerda com esse movimento falso, conservador, falso de direita e falso cristão que está aí no governo. É uma afronta ao cristianismo. É uma afronta. Porque ser conservador, ser cristão, exige exemplo. Você tem que dar exemplo. Não adianta falar que é professor do Olavo de Carvalho, não adianta falar que leu o livro sim, que leu o livro tal, não adianta falar que vai na missa, não adianta falar que vai no culto, não adianta falar que é da Assembleia de Deus, não adianta. É o exemplo. Tá aí o Marco Feliciano. Você acha que o Marco Feliciano é um exemplo de conservador? Você acha que ele é um conservador? Não. Ele é tão pior quanto aquele movimento radical de esquerda que estava encharcando o Brasil de gaysismo, lesbianismo, liberação de drogas, troca de casais. O Marco Feliciano é tão pior que eles. Você acha que esses ministros do Jair Bolsonaro são conservadores? Não. Você acha que o Paulo Guedes é conservador? Liberal, conservador, cristão? Não. Por que não? Porque ele está tirando o direito dos pobres. Ele está abandonando os órfãos, as viúvas e os pobres. E isso vai de encontro, vai contra os princípios do cristianismo. Exatamente, Kátia. Exemplo é tudo. Ser conservador exige uma coisa que é muito difícil, que é o exemplo. O exemplo exige de nós. Por isso que o apóstolo Paulo dizia assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo era um conservador? Era. Porque ele obedecia às leis de Deus. Não assassinarás, não adulterarás, não desejarás a mulher do teu próximo, não furtarás, honrarás o pai e a mãe, lembra-te do dia do sábado para o santificar, não farás imagem de escultura, semelhança alguma, não terás outros deuses diante de mim. O apóstolo Paulo era conservador. Ele obedecia aos mandamentos de Deus, ele imitava o exemplo de Cristo. E qual era o exemplo de Cristo? Era maltratar as prostitutas? Não. O que esse governo do Bolsonaro faz? Manda matar prostituta, manda matar pobre, manda matar gay, manda matar bandido. Jesus fazia isso? Não. Então eles são conservadores? Não. Quer um outro indicativo de que eles não são conservadores e de que não existe não tem no Brasil nenhum movimento conservador operando na nossa sociedade? Dentro da política, não. Dentro das igrejas, também não. Não. As igrejas não são conservadoras e cristãs? Não são. Quer um indicativo? O que é mais consumido no Brasil, amigos? Sabe qual foi o produto mais consumido no Brasil pelos jovens? Em termos de entretenimento? Sabe qual foi? O que os jovens brasileiros mais assistiram nesse ano de 2019? Foi a Bíblia? Foi a Bíblia? Quem é conservador e quem é cristão lê a Bíblia, estuda a Bíblia. Isso é ser conservador e cristão. E pratica o que nela está escrito. Games of Thrones. Vocês já assistiram essa série, Games of Thrones? Um lixo. Cultura inútil. Esse foi o produto, o entretenimento mais assistido e mais visto pela juventude brasileira. Cadê o movimento conservador e cristão do Brasil? Não tem.
Games of Thrones foi a série mais assistida pelos jovens brasileiros. Que conservadorismo é esse? Onde que tem conservadorismo no Brasil? Sabe os números? O que os números apontam em relação à juventude brasileira? Em relação às famílias brasileiras? O Brasil hoje é um dos países no mundo onde o casamento, o relacionamento, a família, aumenta em número de divórcios. Você acha que a gente é conservador? Nós temos um movimento, uma onda conservadora no Brasil? Não. Não temos. Você acha que os filhos do Jair Messias Bolsonaro, os 3, o Flávio, o Eduardo e o Carlos, são conservadores? Não são. Por quê? Conservador não pega em arma, amigo. Conservador não faz apologia à arma de fogo. Por mais que custe a própria vida, não faz apologia à arma de fogo. Conservador não ataca a reputação das pessoas para destruir a reputação das pessoas. Isso não é ser conservador. Isso não é ser cristão. Então o que a gente tem hoje no Brasil? Um movimento que foi muito bem pensado e muito bem planejado para evitar que acontecesse na sociedade brasileira uma verdadeira reforma. A situação no Brasil estava tão crítica quando o PT estava no poder, em relação assim, à moral, tá? E aí não dá, amigos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O pessoal fala, Luciano, mas é cafonice, não sei. Não, aqui, cada um no seu quadrado. O que estava acontecendo no Brasil era um vexame. O que estava acontecendo aqui no Brasil era um vexame. É o que eu falo pro pessoal lá no Twitter. Tem um pessoal do PT que me segue lá no Twitter e eu falo para eles o seguinte, o que vocês querem fazer do Brasil? Uma anarquia? Vocês querem defender um baile funk em Paraisópolis? Aquilo não é baile funk. Aquilo é uma aglomeração de traficantes. Como é que você entra no meio de traficante e você acha que você não vai morrer? Lógico que você vai morrer. Se você sair com vida, é sorte. É sorte. Ah, não, aquilo é uma expressão cultural. Não é expressão cultural. Aquilo é um afronto à lei. Uma sociedade tem que ter lei. Para a gente conviver em sociedade, independente de ser de esquerda, de direita, de centro, tem que ter lei. Tem que obedecer à lei. Aquilo não é um baile funk. Nunca foi. Então não dá para a gente construir um país, uma sociedade, sem lei. Na base da anarquia. Então o que existe hoje no Brasil é uma contrafação de um movimento conservador para impedir o verdadeiro movimento de reforma que precisa ser constituído e ser realizado na sociedade brasileira. Entende? Esse movimento de reforma, ele só vai ser possível se eu e você assumirmos o nosso papel no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa relação com o próximo, na nossa relação com o nosso patrão, na nossa relação com a igreja, na nossa relação com a política. Nós temos que ter essa disposição, amigos, essa ousadia para falar a verdade na cara deles, custe o que custar. Custe o que custar. Porque ser conservador e ser cristão significa trazer benefícios coletivos para todos, para o Brasil como um todo, na economia, na política, na educação, na moradia. Porque os fundamentos do conservadorismo e do cristianismo estão aqui, ó, na Bíblia. Não estão na Constituição Federal do Brasil, não está no Parlamento brasileiro. Os fundamentos do conservadorismo e do cristianismo não estão nos livros de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Os fundamentos também não estão na Assembleia de Deus, não estão dentro das igrejas. Os fundamentos do conservadorismo e do cristianismo estão aqui, ó, na Bíblia.
Você acha que a Bíblia foi o livro mais lido no Brasil em 2019? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Faça uma pesquisa no Google e veja qual foi o livro, qual foi o gênero mais lido no Brasil em 2019. Faça uma pesquisa. Eu não vou falar não. Pesquisa no Google. Qual é o gênero mais lido no Brasil em 2019? Não existe movimento conservador no Brasil. Isso que está aí é uma contrafação. Contrafação é você pegar uma coisa e fazer algo parecido com aquilo que seria o verdadeiro. Ninguém falsifica uma nota de R$3, porque não existe nota de R$3. A falsificação é sempre com base naquilo que é verdadeiro. Isso que nós estamos tendo no Brasil é uma falsificação, é uma cópia mal feita do conservadorismo, do cristianismo, da relação, do exemplo que é a vida de Jesus Cristo. O líder, o maior líder conservador e cristão do mundo chama-se Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo recomenda: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E isso cabe para homem, para mulher, para todo mundo. Independente de gênero, de cor, de raça, de credo, do que for. Seja imitador de Cristo, amigos. Seja imitador de Cristo. Estude a vida de Jesus Cristo. E comece a imitá-lo. Comece a fazer do jeito que ele fazia. Quando pegaram a prostituta e colocaram a prostituta lá diante dele para ele condenar a prostituta, o que foi que ele fez? Quem não tiver pecado aí, atira a primeira pedra. Ele sabia que aqueles homens, que aquelas autoridades ali, é que corrompiam Maria Madalena, mantinham relações sexuais com Maria Madalena. Ele sabia. Só que ele enfrentou aquela situação e disse para Maria Madalena: vá e não peques mais. Para de ser vagabunda. Para de ser prostituta. Para de vender teu corpo, porque teu corpo é o templo que eu habito, que o Espírito Santo habita. O seu corpo é um templo. Então você vai e não peques mais, porque você não é depósito de esperma. Você não precisa disso para viver. Você não precisa se submeter a um político. Você não precisa se submeter a essa situação para você viver. Então vá e não peques mais. Não fique nessa vida, abandone essa vida, porque isso aí vai te fazer mal. Em outras palavras. Esse é o conservadorismo. Quando Pedro desembainhou a espada, que poderia ser o quê? Um AR-15, vamos dizer. Se Jesus estivesse hoje aqui e ele tivesse refugiado numa comunidade e de repente a polícia chegasse no meio daquela escuridão, Pedro não ia pegar uma espada não. Ele ia pegar um AR-15 da mão do policial e ia apontar na cabeça do polícia, não foi? O que Jesus fez? Guarda essa espada, Pedro. Restituiu a orelha do soldado, falou: não é pela espada não é pela força nem pela violência, mas é pelo meu espírito. Isso é ser conservador, isso é ser cristão. Então está tudo errado, está tudo errado nesse governo e nós vamos pagar um preço alto por isso. Porque quando um governo não tem conhecimento, não tem discernimento, quem paga é o povo. Nós estamos pagando, amigo. Todos nós iremos pagar. Todos. Quem está dizendo que a igreja de Deus, que o povo remanescente de Deus não vai passar pela tribulação é mentira. Vai passar pela tribulação sim. Não existe arrebatamento antes da tribulação. Toda essa tribulação, toda essa angústia, nós, o povo de Deus, o povo que segue o Senhor Jesus Cristo, irá passar por toda essa tribulação, amigos. E é para isso, é para esse tempo, para esse momento, que Deus está fazendo com que as pessoas tomem conhecimento a respeito da palavra dele. Nunca se falou tanto no Brasil a respeito da palavra de Deus.
Nunca surgiram tantas pessoas na internet dando advertências. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Atente para o estudo da palavra de Deus. Estude a Bíblia. O número de suicídio no Brasil, amigos, está aumentando assustadoramente. Por quê? Porque as pessoas estão fechando os ouvidos, estão fechando os olhos e não querem dar o braço a torcer. Muita gente está morrendo por causa do orgulho. Tem gente que fala para mim, Luciano, será que a pessoa que cometeu suicídio, ela perdeu a salvação? Ah, perdeu. Salvação, amigos, é uma coisa. Salvação, veja bem, salvação independe daquilo que você faz. Salvação foi o sacrifício de Jesus. Jesus Cristo veio como homem, se submeteu a tudo que um ser humano pode se submeter. E foi além disso. Deixou derramar o sangue dele, ele sendo Deus, o maior desafio de Jesus sendo Deus foi se submeter à raça humana. Tipo, ele tinha todos os instrumentos, ele tinha todas as ferramentas para resolver o problema no estalar de dedo. Todos. Queridos, até a ciência comprova a existência de Deus. É porque a gente ouve muito mais falar de cientistas ateus do que cientistas cristãos. A imprensa faz isso com a gente. A imprensa brasileira, ela projeta isso na sociedade brasileira. Um paganismo, uma descrença, um falso conservadorismo, um falso cristianismo. A imprensa brasileira está constantemente atacando a pessoa de Jesus Cristo, atacando o cristianismo. Então, o grande desafio de Jesus foi fazer o quê? Conter a divindade dele. Conter a divindade dele, para que ele pudesse exprimir todo o sentimento, todo o amor de Deus pela raça humana. Isso é a salvação, isso foi de graça, isso já está feito. Agora, peraí, a salvação é gratuita, mas ela não é de graça. Está entendendo? Custou muito caro, custou o sangue do Filho de Deus. Custou muito, um preço muito alto. Não é assim, eu vou do jeito que eu tô, não. Você quer, o que nós queremos é uma vida eterna. A gente não quer viver aqui. A gente não quer acumular bens aqui. A gente não quer ficar milionário aqui. A gente não quer maltratar as pessoas aqui, não. Nós não queremos isso, não. Nós estamos indo para uma vida eterna. Então, por que você está apegado às coisas daqui? Porque você está distante de Deus. Porque você não é um conservador, você não é um cristão. Por que o governo brasileiro comete tantos crimes e barbaridades, amigos? Por que as instituições brasileiras estão carregadas de corrupção? Por quê? Porque não tem alicerce, não tem base. Porque as direções estão contaminadas na sua essência. O Brasil é muito medíocre, amigos. O Brasil é muito medíocre. Aqui no Brasil, o pensamento que existe na sociedade brasileira é que ser homem é sair comendo todo mundo. Vai lá na Alemanha. Vá na Alemanha e você vai ver. Se os homens da Alemanha andam na rua cantando mulher, passando a mão na bunda de mulher, vai lá ver. Então, esse modelo degenerativo, esse modelo degradado, perverso, que está colocado aqui no Brasil para a nossa sociedade e dentro das estruturas da nossa democracia, é um modelo cultural podre, sujo, paganizado, que não vai levar as pessoas a lugar nenhum, que vai destruir famílias, que vai acabar com homens, com mulheres, com crianças, com tudo, que vai arruinar a economia. Isso é cultural. Isso é cultural. Isso está sendo posto para nós. E nós estamos aceitando calados. Somos hipócritas. Somos covardes. Sabe? Somos como aquele povo que Jesus descreveu lá em Apocalipse. Porque não é nem frio e nem quente. Porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Quem que bebe água morna? Você bebe água morna? Alguém consegue tomar água morna? Não. Dá nojo, dá vômito. Dá ânsia de vômito, dá náusea. Ou você bebe água fria, gelada, ou
Você bebe água normal. Água morna ninguém bebe. Mas nós somos um povo morno. Aceitamos tudo passivamente. Vai na Alemanha para você ver. Se o homem alemão anda na rua cantando as mulheres. Se o homem alemão, o empresário alemão, fica subjugando as mulheres. Vá na Alemanha para você ver se as mulheres alemãs lá de família andam de qualquer jeito. Complicado, né, amigo? É duro ouvir isso, né? Porque todos nós erramos, eu me incluo. Todos nós erramos. Mas a gente tem que estar se corrigindo constantemente. Essa é a grande batalha nossa. E parece que as nossas autoridades já sabem de tudo. Parece que o Lula já sabe de tudo. Não precisa de correção. Parece que o Aécio Neves não precisa de correção. Michel Temer. Parece que o Jair Bolsonaro não precisa de correção. O general Mourão não precisa de correção. Parece que eles já sabem de tudo. Eles têm a solução de tudo. Só eles não dão a solução. Porque eles não dão exemplo. Ser conservador, ser cristão, exige exemplo. E o exemplo você vê. Você não consegue tocar na lei da gravidade, né? Você sabe que a lei da gravidade existe, mas você não consegue tocar. Mas o exemplo não. O exemplo você vê. E o que nós estamos vendo no Brasil não é um movimento conservador, não é um movimento cristão, é uma contrafação. É uma imitação mal feita do cristianismo, do conservadorismo original, genuíno, que vem de um modelo perfeito que é Jesus Cristo. Onde é que está no cristianismo? Me mostra onde que está no cristianismo que Jesus foi descortês, deselegante. Onde que está no cristianismo que Jesus foi estúpido, vingativo, rancoroso, maldoso, dissimulado, mentiroso? Onde está no cristianismo? Na vida de Jesus, nos ensinamentos de Jesus e na vida dos apóstolos. Você sabe o que quer dizer apóstolo, né? Aquele que é enviado para longe. Me mostra, onde é que está alguma semelhança com esses conservadores que estão no governo hoje? Com esses conservadores na sociedade brasileira? Não tem, amigos. Semelhança alguma. Me mostra dentro das igrejas lá, onde estão os apóstolos? Me mostra lá dentro das igrejas que operam aqui no Brasil, se existe alguma semelhança com o verdadeiro cristianismo, com o verdadeiro conservadorismo de Jesus Cristo. Não existe. O sistema religioso que opera no Brasil, ele trabalha contra a nossa sociedade. O sistema religioso que opera no Brasil hoje, ele fixa o homem. Notem, amigos, notem que as igrejas exigem que os pastores sejam casados. Por quê? Sendo casado, ele vai fazer o que o sistema manda. Porque ele não vai querer ver os filhos sofrerem. Ele não vai querer ver a mulher sofrer. Notem que o sistema religioso que opera no Brasil, ele fixa o homem. Ele vai contra aquilo que o verdadeiro movimento conservador e cristão ensinou lá no passado. Jesus falou o que para os apóstolos? Sabe por que é o nome? Apóstolo vem de aquele que é enviado para longe. Qual foi a ordem que Jesus deu? Ide até os confins da terra e pregar o evangelho e ensinar o evangelho. Não foi essa a ordem que Jesus deu? A igreja hoje, o sistema religioso faz o contrário. Você abre uma porta, estabelece um CNPJ, tem que ter uma família e fica aí onde você está. Tem movimento conservador no Brasil? Existe o cristianismo genuíno operando no Brasil? Não. O que é isso aí então, Luciano? É uma contrafação. A política e a religião estão de mãos dadas operando um engano dentro do nosso país e na nossa sociedade. É por isso que nós não estamos conseguindo encontrar um caminho que possa equilibrar as contas do país.
toda nação, todo reino, todo império, isso é história, isso é fato, toda nação, todo reino, todo império que se opôs contra Deus, caiu. Lá no ano 30 antes de Cristo, Calígula foi imperador de Roma. No auge da loucura, no auge da soberba, Calígula manteve relações com suas 3 irmãs. O incesto. Isso mesmo. O imperador de Roma, Calígula, manteve relações com suas 3 irmãs. Ele não tinha filho, ele queria um herdeiro, e ele começou a manter relações com as irmãs. Não conseguiu engravidar as irmãs. O que Calígula fez? Tomou uma outra mulher, com o filho de um outro homem. Sabe o que aconteceu? Morreu a mulher e o filho. Não adianta. Não adianta querer lutar contra Deus. O Brasil hoje está batalhando, contendendo contra o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. Tudo. A ciência já comprovou. Deus existe. Só o Brasil que não aceita. Existe um Deus. Existe um único Deus que governa sobre tudo. Só o Brasil que não aceita. Estejam atentos a isso, amigos. Estudem a palavra de Deus. Estudem. Não leiam a Bíblia, não. Estudem a palavra de Deus. São 66 livros. Estudem. Para que a gente estabeleça na nossa sociedade um movimento conservador verdadeiro. Genuíno. Não é aquele movimento conservador que você não pode botar um biquíni para ir para a praia. Me dá pavor quando eu chego numa praia e vejo uma pessoa de saia lá no joelho, lá no tornozelo, tomando banho no mar, de saia. Ah, não, mas por que você não... Não posso botar biquíni não, porque a minha igreja proíbe eu usar biquíni na praia. Você já viu alguém tomar banho de saia, amigo? Você entra debaixo do chuveiro de saia? Você entra? Você vai tomar um banho no chuveiro, você entra de saia? Ah, mas no chuveiro eu estou em casa. Mas tem roupa apropriada para você tomar banho no mar. Não é uma saia, um pano até lá embaixo que vai dizer que você é conservador cristão, não, amigos. Esse movimento conservador e cristão que está operando no Brasil é uma contrafação, é uma mentira. Ah, mas eu não posso nem fazer as mulheres, né? Não pode nem... Porque a minha igreja não deixa. Aí vai de qualquer jeito. Vai toda de qualquer jeito. Toda maltrapilha, toda desarrumada, toda desorientada, toda fora de contexto. Deus não é assim não, amigos. Aí na hora de estender a mão para um irmão que está precisando de alguma coisa, sabe o que eles fazem? Chutam a bunda. Chutam a bunda. Já passei por isso, amigos. Já passei por situações constrangedoras. Numa situação dificílima na minha vida, dificílima. Caiu tudo sem ter ninguém para me socorrer. Fui atrás do pastor. Pastor, minha situação está assim, 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 assim. Vamos orar, irmão. Falei, o quê? Vamos orar. Como assim, pastor? Orar? Eu já orei em casa. Eu já orei de manhã, já orei de tarde, já orei de noite, eu nem dormi, pastor. Eu estou tendo insônia. Porque eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um socorro. Vamos orar, irmão. Esses são os canalhas que estão no sistema religioso, que roubam o povo
e negam a justiça. Negam o amor, negam a solidariedade, negam a generosidade. Esses são os canalhas que sobem no púlpito, que sobem numa tribuna da Câmara dos Deputados, que sobem numa tribuna do Senado e fazem discursos bonitos e negam a eficiência da justiça, a eficácia da justiça. É esse movimento conservador que está operando no Brasil. E ele só está operando porque houve um erro muito grande lá no passado, quando o governo do PT estava introduzindo na sociedade brasileira todo tipo de coisa, liberando tudo. Aí esse falso movimento conservador surgiu para impedir que acontecesse uma reforma genuína na sociedade brasileira. É isso que eles estão fazendo, abafando. Sabe? Nós estamos dentro da panela de pressão, colocaram o povo brasileiro dentro da panela de pressão e pegaram esse falso movimento conservador e tamparam. E estão aumentando o fogo. A pressão está aumentando. Vocês estão notando que a pressão está aumentando? Vocês estão notando? Que a cada mês, que a cada ano, está aproximando o fim de ano e a pressão está aumentando? Vai explodir. A panela não vai suportar. A panela não vai suportar. Porque esse movimento que está aí, que se diz conservador e cristão, já se mostrou, já deu exemplo suficiente, prova suficiente para nós que de conservadores e cristãos eles não têm absolutamente nada. Absolutamente nada. Eles não têm domínio próprio, eles não falam a verdade, eles não têm abnegação, eles não têm compromisso público, eles não têm responsabilidade, eles não têm compaixão, eles não têm absolutamente nada. Eles só têm um rótulo de conservador e de cristão, mas não são. Tá aí o exemplo. Tá aí os frutos. E todos nós brasileiros estamos colhendo, estamos sofrendo, estamos amargando. Que Deus possa te abençoar. Obrigado pela companhia de todos vocês. Obrigado por ter ficado aqui assistindo até essa hora. São 22 horas e 13 minutos. Né? Eu comecei essa live 21 horas. Né? Tem mais 15 minutos. Eu acho que dá pra gente bater um papinho mais 15 minutos. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Maria Helena, boa noite, Maria Helena. Deixa eu ver quem tá comigo aqui. Cássio Lima, boa noite. Primeira vez que eu tô te vendo aqui. Lena Ferreira, boa noite. Herberto Selig, tudo bem, meu irmão? Uma boa noite para você. Deixa eu cumprimentá-lo. Deixa eu ver mais quem tá aqui. A Elsa fez um comentário longo aqui. A Bíblia diz que tomara que nossa fuga não seja no inverno nem no sábado. Então teremos que fugir, nos esconder? É isso mesmo. É isso mesmo, Elsa. A Bíblia fala isso. Que a nossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Por quê? Deixa eu te responder. Amigos, toda vez que você for estudar a Bíblia, deixa eu aproveitar esses 15 minutos aqui para a gente dar uma pincelada aqui, passar umas dicas para vocês. Toda vez que você for estudar a Bíblia, leve em consideração o contexto. Leve em consideração o local, a região onde Jesus viveu, a cultura daquele povo, né? Leve em consideração como é que eram aqueles povos e por que Jesus estava se referindo daquela forma. O inverno lá é muito rigoroso, muito rigoroso. A gente não tem neve aqui no Brasil, né? A gente não tem neve. Mas o inverno era muito rigoroso. E por que da questão do sábado? O dia de sábado é o dia santificado por Deus. É o dia que as pessoas estão reunidas. Entende? É o dia que as pessoas estão reunidas. Então, ele adverte assim, cuidado com aglomerações. Cuidado. Cuidado com as igrejas. Tá? É por isso que a gente fala assim, o corpo é o templo do Espírito Santo. Faça da sua casa, do seu lar, a sua igreja. Convide seu vizinho. Convide seu amigo, convide seu parente para reunir na tua casa, fazer um estudo bíblico, para vocês fazerem
orações juntos. Reúna a família e converse sobre os problemas familiares. As famílias não estão conversando mais. Então, quando Jesus deu essa advertência, ele estava falando em cima daquele contexto ali que ele estava vivendo, mas serve para nós. Serve para nós. É igual na Bíblia, quando você lê ou você encontra alguma passagem Jesus dizendo assim: eu lhes darei vestes novas, vestes brancas. O que significaria vestes novas, veste branca? Aí você fala assim: poxa, peraí, nós vamos passar tudo isso para ganhar uma roupa branca? Teve uma criança uma vez que me perguntou isso. Ah, mas peraí, ô tio, eu quando eu estava na igreja, eu fui líder de jovens, né? E às vezes o pessoal me convidava para passar lição para as crianças, para os juvenis e tudo. E aí uma criança me falou assim: mas peraí, tio, nós vamos fazer tudo isso só para ganhar uma roupa branca? Faz sentido, não faz? Ô, você vai passar maior sacrifício, você vai passar maior luta para ganhar uma roupa branca? É isso mesmo, Elsa. A roupa, João Pessoa, tudo bem? Tudo bem, Zeta, João Pessoa, Paraíba, que Deus abençoe vocês. A roupa branca, é isso mesmo. A roupa branca significa purificação, puro. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Por que Jesus aplicou isso da roupa branca? Amigos, pensa assim, hoje, qual é a coisa mais valiosa que uma pessoa pode ter hoje? Qual? Uma mansão? Um jato? Né? Dizem que o Neymar tem um helicóptero que é de última geração, que é o top de linha. Naquele tempo, lá do tempo de Jesus, lá atrás, você ter uma roupa branca de linho era a coisa mais chique do mundo. Era a coisa mais preciosa do mundo. Era você ter uma roupa branca de linho. Entende? Por que Jesus colocou essa questão das vestes brancas? Porque lá naquele contexto, a pessoa que estava escrevendo, a pessoa que estava preparando os escritos, o Espírito Santo estava iluminando e eles estavam ali, e os ensinamentos que Jesus estava dando, ele estava falando para aquele povo naquele contexto. Então, o que tinha de mais precioso, o que tinha de mais valioso naquele momento era a roupa. Você está achando que as pessoas tinham... Hoje todo mundo tem, né? Tem roupa para isso, roupa para aquilo outro, roupa para sair, roupa para academia. Hoje tem gente que tem closet. Você abre um cômodo inteiro assim, só de roupa. Lá no passado não tinha isso não, amigos. Você tem uma peça de roupa. No máximo as pessoas tinham 1 ou 2 peças de roupa. No máximo. Então era algo muito valioso, muito precioso. Era ter uma veste branca. E por que da veste branca, amigos? É fantástico isso. Por que da veste branca? O que uma noiva gosta? O que é o sonho de uma mulher, de uma noiva? É o quê? Vestir uma roupa branca e entrar numa igreja, não é? Pura, bonita, aquela cerimônia, aquela festa, tudo bonito, maravilhoso. Lá no passado era assim. Para as pessoas irem até o santuário, até o tabernáculo, só podia ir com a roupa branca. E elas guardavam aquela roupa branca para as ocasiões mais excepcionais da vida delas. Mais excepcionais. Por isso que Jesus descreveu: não vos preocupeis com vossas vestes, porque eu vos darei vestes novas, vestes brancas. Entende? Então é a mesma coisa que Jesus estivesse falando para você assim hoje. Não fique preocupado e atribulado com a sua mansão que você vai perder, com o carro do ano que você vai perder. Não se preocupe com isso, porque eu vou te dar coisas espetaculares que você jamais viu, que você jamais testemunhou, que você jamais presenciou. É isso que ele está dizendo. Entendeu? Por isso que quando a gente for ler, quando a gente for estudar a Bíblia, você tem que levar em consideração o contexto. E você tem que levar em consideração também o seguinte: existem palavras dentro daquela cultura, lá no Oriente, existem palavras que você não consegue traduzir para o português, né? Quer ver uma curiosidade? Parece que a palavra saudade
só existe na nossa língua, sabia? Saudade. No mundo inteiro não existe a palavra saudade. Parece que só na nossa língua existe, só no português existe a palavra saudade. Então, por exemplo, se alguém lá nos Estados Unidos for traduzir a palavra saudade, ele vai ter que encontrar alguma palavra que se aproxime daquele sentimento que representa a palavra saudade. Então, quando você ler a Bíblia e você encontrar, por exemplo, palavras assim, como antes do dilúvio. Lá antes do dilúvio, Deus fala para Noé assim, Noé, prepara a arca aí, porque eu me arrependi de ter criado o homem e eu vou destruir. Como assim? Deus se arrepende do que fez? Quer dizer que ele fez errado? Não. Mas o termo que foi aplicado lá, naquela ocasião, no original, não é o arrependimento. Mas quem traduziu, quem fez a tradução, só encontrou a palavra arrependimento para expressar o sentimento de tristeza tão profundo que Deus sentiu quando ele viu a raça humana naquela situação. Entende? Era uma situação tão degradante, uma situação tão deplorável, que Deus exprimiu toda a tristeza, toda a angústia dele para Noé, e quem fez a tradução não encontrou na nossa língua, não encontrou no grego, não encontrou na nossa língua algo que pudesse aproximar-se daquele sentimento. Então a pessoa colocou arrependeu. Deus se arrependeu de ter feito. Não. Porque Deus não vai contra. Deus jamais vai contra o caráter dele. O caráter de Deus é amor. Deus não produz desgraça, amigos. Deus não produz tristeza. Deus não produz doença. Deus não produz infelicidade. Essas coisas ruins. Tem gente que fala assim, ó. Tem pessoas que falam assim, quer ver? É igual o povo fala, a lei do retorno. Não existe lei do retorno. Não existe lei do retorno. Sabe? A gente não retorna, a gente só está indo. A vida só vai. A luz, ela não volta, ela só vai. As retas só vão, elas não se encontram. Então não existe lei do retorno. Independente de você fazer a coisa certa ou fazer a coisa errada, o sol e a chuva cairão sobre justos e injustos. A diferença é o quê? A diferença é que nós passamos por tudo que nós passamos, sofremos tudo que nós sofremos, confiantes em Deus. A diferença é que a gente crer num Deus. Essa é a diferença. A diferença é que nós sabemos qual é a nossa pátria, qual é o nosso reino e quem nós somos. Quem que nós somos? Somos seres humanos, terrenos, habitantes da terra? Ou nós somos pessoas que estamos aqui e que a nossa vida já foi remida, o nosso caminho já foi preparado e nós estamos aqui simplesmente com a missão de advertir as pessoas. Ó, tá vindo uma destruição aí. Prepara que tá vindo uma destruição aí. Ó, prepara que o Senhor desse mundo, o Deus Todo-Poderoso, quem nos criou, vai descer aqui para nos encontrar. Você está preparado? Essa é a nossa missão. É a principal missão. A gente só vive por isso, amigos. A gente não vive para ganhar dinheiro. A gente não vive para ficar rico. A gente não vive para ficar milionário. A gente não vive por causa de poder, por causa de status. Tudo é efêmero. Tudo isso acaba. Ninguém leva isso para a sepultura. Quando você acordar, nada disso vai existir. Você só vai se deparar com a presença de Deus. Se você não acredita nisso, você tem tudo a perder. Agora, quem acredita nisso, se isso não acontecer, não vai perder nada. Não vai perder nada. Mas e se isso acontecer? Quem deixou de acreditar perde tudo. Está entendendo? É uma aposta muito alta. As pessoas que não creem apostam muito alto. Estão apostando todas as fichas. E isso é um risco, amigos. É um erro. É uma forma impensada de viver. Então, esse é o nosso propósito. Quer ver, quando eu estava no Exército, eu fiquei 4 anos no 56 Batalhão de Infantaria. Quando eu estava no Exército, uma vez por ano, o general, um general 4 estrelas, porque quem ficava lá no 56 Batalhão de Infantaria era um coronel.
né? Ele era a patente mais alta, era um coronel, um tenente-coronel, que era o comandante do batalhão. Mas uma vez por ano vinha um general fazer a inspeção no batalhão. Quando estava próximo da data do general chegar, amigos, a gente passava mais ou menos uma semana,